Rovai, já estamos aqui com o nosso querido Marcos Caseiro. Vamos falar sobre essa cirurgia de emergência do presidente Lula. Deixa eu só trazer a Kênia aqui. Opa, já chegou, Caseirão. Muito bem-vindo, tudo bem? Gabigol voltando, hein, Rovaizão? Tá aí. Olá, prazer. Pelo jeito vamos ter o Gabigol, só falta o Neymar agora. Só falta a cereja, né? Mas é isso aí. Bom dia, meninos. Bom falar com vocês aí. Tudo bem? Como vamos? Bom dia. Rapaz, eu fico imaginando que eu acho que a minha vida é agitada, que ela é, né? Mas a de vocês está mais, né? Rapaz, esse país não tem um dia de tranquilidade, né? A gente não tem um dia de paz, né, meu amigo? Para falar de valores, para falar de impressionante, né? A gente acorda achando que vai ficar... Hoje vai estar tranquilo. Aí o Lula sofreu uma hemorragia. Aí a gente tem que ligar para o Caseiro e falar, vem explicar, né? Diz que é trepanação o nome disso daí, Caseiro, que fizeram no Lula. Trepanação, na verdade. Trepanação, você sabe que os egípcios já faziam isso. Os médicos egípcios, 2000 a.C., já faziam trepanação, né? Na verdade, você tem o termo trepanação e craniotomia, né? Tomia é corte, crânio... isso é uma calota craniana, é osso. Então, quando você faz apenas um pequeno furo, 2 furos, para drenar aquele material, a gente chama de trepanação. Quando a gente tira um material, um pedaço grande da calota craniana, a gente chama craniotomia. Na verdade, é um procedimento, no caso do Lula, pequeno, é um furo mesmo, com uma furadeira, você fura a calota craniana para que você faça a drenagem desse hematoma que está lá, né? Eu vou mandar um negócio para a Adri aí, que vai ser legal. Eu acho que a gente podia colocar rapidamente, só para as pessoas terem uma ideia mais ou menos do que aconteceu. Eu acho que ilustrativamente é interessante. E veja, isso é uma complicação esperada, viu, Rovai? Tem vários aspectos disso aí, né? Que eu acho que vale a pena a gente entender melhor, né? A primeira coisa que chama a atenção, quer dizer, a nossa cabeça é uma caixa óssea que protege o cérebro. E a gente tem 3 membranas aqui, né? Tem 3 membranas que envolvem a calota craniana. Uma que está aderida ao crânio, que chama dura mater. Depois a gente tem uma estrutura que chama-se aracnoide. Aracnoide que vem de aranha, porque lembra uma teia de aranha, né? Aracnoide. Depois tem a pia mater. Pia mater é uma película que envolve o cérebro. Então, quando você leva uma pancada, o mais comum é que você rompa pequenos vasos e sangre abaixo da dura mater, entre a dura mater e a aracnoide. Quando sangra, o sangue, quando sai do vaso, ele coagula, ele faz um coágulo, né? E é isso aí. Eu acho que isso aí mostra muito bem o que é a esquerda, o hematoma subdural. Ele lembra, a gente explica isso para os alunos, uma banana, né? Porque você vê que ele forma... O que é branco aí é osso, tá vendo? Então, a calota craniana é osso. O que você vê cinza, em tons de cinza, é o cérebro. Você vê mais pretinho aqui à direita, é líquido, que é o terceiro ventrículo. Então, você vê, quando você sangra entre a aracnoide e a dura mater, você pode fazer um hematoma grande, tá vendo? Toda essa parte que lembra a banana aqui é um hematoma subdural. Quando você sangra entre a calota craniana e a dura mater, né, a gente chama um hematoma epidural. Você vê que em ambos os casos, em maior ou menor grau, isso começa a comprimir o cérebro. E aí que o indivíduo tem sintoma. O primeiro sintoma é a dor, né? A dor de cabeça é importante, que é o que o Lula teve. Então, ele teve esse lado da esquerda aqui. Quando você bate a cabeça, né? Você, obviamente, quanto mais idade, esse risco maior, e está dependendo do impacto, isso é maior. Você faz um sangramento que rapidamente isso tende a coagular. Esse coágulo fica lá quietinho. Se o indivíduo não tem mais sintomas, não se faz nada, foi o que aconteceu com o Lula. Mas o que acontece? Esse coágulo, quando você leva uma pancada e forma um hematoma, ele, com o tempo, ele vai sendo reabsorvido. Nessa reabsorção, o que acontece? Ele gera um processo inflamatório, acumula líquido, e ele pode inchar. E isso pode romper novos vasos. Então, é uma complicação esperada de um hematoma subdural,
um sangramento que acontece geralmente entre 3, 4 semanas até 8 semanas após o acidente inicial, né? Então, apesar dessa proteção enorme, entre essa dura mater e a aracnose, a gente tem líquido, que é o líquido cefalorraquidiano, que é o líquor, né? Quer dizer, então a gente tem uma caixa craniana que tem essas membranas de um líquido, né? Que quando você leva uma pancada, ele obviamente faz um amortecimento desse impacto. Mas uma coisa que chamou a atenção, não sei se chamou a atenção de vocês, os nossos internautas, é que ele levou a pancada aqui, né? Ele levou os pontinhos aqui. Mas a lesão está aqui, ela é frontoparietal. Ela é frontal, parietal, essa área lateral. Ele levou uma pancada. Eu levei uma aqui esses dias também, uma mais para frontal do que parietal. Então, o que acontece? Você leva a pancada, você tem um rechaço do cérebro, né? Quer dizer, como ele está numa. Como se estivesse dentro de um líquido. Leva a pancada posterior e o cérebro vai para frente. Então, talvez ele estava mais lateralizado. Então, bateu na parte lateral da cabeça o cérebro e fez esses pequenos hematomas. Veja, falando tudo do ponto de vista prático, isso é incrível. É uma coisa relativamente comum. Isso não é uma coisa que a gente vê com muita frequência, né? E geralmente, depois que drena, isso você vê que ele estava falando, ele foi conversando, e não traz absolutamente nenhuma sequela e motora, nada, né? E isso tende a se estabilizar e ele ficar absolutamente bem. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Agora, ele está com dreno, né? Porque você faz aquela drenagem e você mantém um drenozinho que fica de 1 a 3 dias para drenar o resto do sangue dessa área. E ele vai ter uma recuperação, eu não tenho dúvida nenhuma, que volta absolutamente normal. Agora, eu acho que está mais do que na hora, né? O Rovai, de o Lula dar uma descansada, né? Aproveitar esse período, né? Não dá para ele. Ô, Rovai, a gente vive aqui a nossa vidinha aqui. Cara, é o tempo inteiro com a cabeça. Você imagina a pressão que esse indivíduo não tem no dia a dia, né? Eu acho que está mais do que na hora de o Lula dar uma descansada, aí vai ir para a Bahia, para onde ele gosta de ir, lá na reserva, ficar um tempinho parado, descansar um pouquinho, né? Eu acho que isso é absolutamente necessário para ele ter uma recuperação plena, porque não sei se felizmente ou infelizmente nós ainda dependemos muito do Lula, né? E a nossa esperança para 2026 eu acho que ainda está depositada no Lula, né, Rovai? Eu não sei se você pensa diferente disso, né? Eu ia te perguntar exatamente isso, Caseiro. Se essa questão de ele ter sofrido acidente, já ter feito voo internacional, já ter ido para cá, ido para lá, pode ter ajudado na pressão intracraniana ali a ter esse tipo de hemorragia. Veja, tem duas questões assim, né? São duas imprevisibilidades aí. Veja, primeiro, a nossa cabeça não foi feita para levar pancada, ainda que ela evolutivamente tenha esse nível de proteção total. E segundo, a nossa cabeça também não foi feita para ser aberta e ser drenada. Então, tem dois acontecimentos que são atípicos. E, consequentemente, a previsibilidade do que vai acontecer é muito difícil. Agora, não tem a menor dúvida, né, de que esses movimentos no sentido de pressurização, certamente isso gera impacto. O Lula não tem 18 anos, 20 anos, o Lula tem 78 anos. Certamente esses fatores, certamente, em algum grau, impactam essas microalterações locais. Ainda que eu vou repetir, independente disso, isso é previsível de acontecer pós a formação do hematoma que ele fez. Quer dizer, ele estava sendo monitorado por esse hematoma. E não havia nada a se fazer, talvez, né? A literatura não fala, faça repouso absoluto, isso evita. Isso é uma coisa meio que atávica, meio consensual, que um repouso, falta de tirar o estresse, é benéfico. Mas, então, eu te diria, pode ser que foi um fator decisivo ou não. Isso não é muito claro de dizer não, viu, Rovai? Tem uma pergunta aqui do Carlos Rocha.
se esses vasos que romperam não podem deixar sequela. Na coletiva, o médico falou que não teve, né? Não. O que deixa sequela não é o vaso, né? O problema da sequela, ela está relacionada quando você tem lesão, justamente no parênquima encefálico. Veja, você tem 3 camadas de proteção: dura mater, aracnoide, onde está esse hematoma, depois você tem a pia mater e o cérebro. Quer dizer, o cérebro está muito protegido. Se você lesa o cérebro, aí sim o teu risco de você ter sequela aumenta muito. Ele não teve lesão cerebral, quer dizer, ele teve um sangramento em uma área externa ao parênquima cerebral. Então, certamente, isso não deixará sequela. O grande problema é quando você faz um AVCI, que é um acidente vascular cerebral hemorrágico, em que você sangra dentro do cérebro. Aí é completamente diferente. Aí você vai ter sequelas relacionadas àquela área onde sangrou, por exemplo, uma área motor, uma área da fala, e respectivamente. Mas, na verdade, ele teve um sangramento fora da área cerebral, né? Entre justamente essas duas estruturas, que é a aracnoide e dura mater. Então, veja, ele foi conversando, o que a gente foi falando, chegou lá conversando, não tem nenhum sinal de perda motora, né? O que pode acontecer e o que acontece e é descrito com uma relativa frequência, é uma chamada um aumento da pressão intracraniana, né, decorrente dessa manipulação cerebral ou desses hematomas. E algumas pessoas têm que fazer uma derivação, por uma válvulazinha para drenar o líquor, né, do cérebro, que passa aqui, vai um caninho que vai levar esse líquido. Mas aí não pega pelas costas ali, pega direto na... Direto, você põe uma derivação, você põe uma válvulazinha, isso chama-se chama-se aumento da pressão intracraniana com pressão normal. Isso é muito frequente. Não estou dizendo que vai acontecer hipótese nenhuma, estou dizendo que isso é uma complicação possível. Mas sequela motor, então, geralmente o paciente começa a ter alteração urinária, começa a ter uma marcha que a gente chama táxica, né? Uma alteração na marcha, mas motora no sentido não, quer dizer, não, ele não teve destruição de parênquima cerebral, quer dizer, a lesão foi fora do cérebro, que é uma coisa que, não tenho dúvida, muito mais benéfica, né? E ter agido rapidamente, por exemplo... Isso é fundamental, né, Dani? Fundamental, isso é fundamental, porque se você começa a sangrar, você viu lá você começa a comprimir. Então, você sangra, você começa a comprimir o cérebro. Primeiro sinal, dor de cabeça, cefaleia. E, obviamente, isso pode aumentar muito rapidamente, fazer uma compressão cerebral muito maior. E, obviamente, você pode ter, em decorrência disso, mais sequelas. Ele está sendo monitorado por conta daquele acidente que ele teve, ele tem ressonâncias seriadas. Então, veja, de repente ele acordou na madrugada com dor de cabeça importante, e o presidente da República certamente foi imediatamente fazer uma ressonância onde foi detectado. E aí é mais fácil, porque ele tem essas imagens seriadas, né, Adri? Então é importante isso. Certamente ele está fazendo no mesmo lugar, falou, estava aqui, aumentou um tanto, então ele está tendo sangramento, então a gente vai ter que fazer uma drenagem, uma hemostasia para parar esse sangramento. Então, certamente, a velocidade de intervenção foi e é absolutamente fundamental para se evitar sequelas, né? Ou seja, o Caseiro está dizendo aqui, se eu estiver errado, ele me corrige, que se ele fosse o médico, ele diria: Lula, vai tomar uma cervejinha na praia com a Janjinha. Não a menor dúvida. Descansa extravagância, né? Tira férias, deixa o Alckmin trabalhando. Vai fazer yoga, virar de ponta cabeça. Não, imagina, na verdade, né? Eu acho que o Alckmin se mostrou muito fiel, né? A gente teve, vocês próprios comentaram aí, certamente já foi sondado para ser impeachment. Eu acho que o Lula, ele ressuscitou o Alckmin. O Alckmin todo dia deve falar, pô, né, eu estava fazendo o programa com o Ronivon, né? E de repente o Lula me trouxe, eu sou um vice-presidente da República. Então, eu acho que eu particularmente penso que ele é uma pessoa absurdamente fiel e confiável. Eu acho que ele podia
está ficando nesse período. Que, na verdade, né, Roberto, nós vamos entrar em férias. Eu acho que o próprio Congresso entra em recesso, né? Então, eu acho que, nesse sentido, é um período que o Lula, por prudência, deveria se afastar completamente e descansar. Então, já manchete para quem está nos assistindo aí, Caseiro, eu acho que Lula deveria se afastar do cargo. Não tenho a menor dúvida. Eu acho que um mesinho seria um número, não é esse afastamento que ele costuma fazer de 3 dias, 4 dias. Agora, veja, vai ficar 3 dias na UTI, que é normal. Abriu a cabeça, né? A pessoa que ele esteja lúcido. E certamente deve receber alta até o fim dessa semana, não tenho a menor dúvida, né? Isso não tendo nenhuma complicação que não terá, e ele vai para embora. E, obviamente, vai ter que ser monitorizado, e eu espero que ele tenha a prudência de se afastar, aproveitar esse período, que é um período meio de férias coletiva, de ele descansar. Eu acho que o Lula precisa disso, e mais ainda, né? Eu acho que a gente vai precisar muito do Lula ano que vem, né? O ano que vem é um ano pré-eleição, a gente sai de uma eleição e entra noutra. Eu acho que o Lula é uma figura decisiva para o futuro do nosso país, então eu acho que ele tem que estar em plenas condições de estar voltando, né? Queria dizer também que a gente tem sempre uma certa desespero de pô, você entrou dentro da calota da cabeça tal. Nós estamos em 2024, os egípcios, os maias faziam trepanação e com relatos das pessoas sobreviverem, né? Eu conheço dezenas de pessoas que tiraram tumores cerebrais benignos, são chamados meningiomas, completamente normal. Então, a medicina evoluiu muito. E, veja, um procedimento que foi relativamente rápido, e eu não tenho dúvida que o Lula não terá sequela, voltará absolutamente normal, para a nossa felicidade, né? Para a felicidade do campo progressista, né? Muito bem. Tem um superchat aqui. Peraí, que agora sumiu aqui, mas a pessoa que falava. Aqui. O que vários médicos do Sírio tentaram sem sucesso explicar, o professor Caseiro deixou claro e simples para nós. Gratidão. Que é isso. Aliás, eu tava fazendo prova lá com os aluninhos, mas estavam aqui ouvindo, né? Eles estavam fazendo. E eu achei que foi muito confuso aquela coletiva, né? Eu não sei para que. Foi. Eu não sei para que tanto médico, né? E um falava, outro falava. Veja, tem o Calil, que é o médico dele, e o neurocirurgião, mesmo porque quem opera é um, né? Não são 10 que entram lá dentro numa trepanação. Então, eu achei que eles fizeram uma coisa ficou muito confuso a fala. Aí um falava, aí outro retomava, não, é isso. Realmente eles podiam se organizar mais, né? 2 pessoas, 2 médicos é o suficiente. O neurocirurgião e o médico dele. É mais do que suficiente. Eu achei realmente que foi meio confuso mesmo, viu? E tinha muita gente perguntando, Caseiro, você deve saber esses direitos do paciente. Todo paciente de idoso tem direito a ter um acompanhante 24 horas por dia no leito, né? Sim, veja, isso é uma coisa que chama-se humanização, inclusive em leitos de UTI. As pessoas vão falar, já tá. Bom, primeiro é o seguinte, eu faria eu acho que não dá para ir lá, mas entre na internet e veja o que significa um leito da UTI dentro do Sírio-Libanês. Essa é a primeira questão. Eu tive lá recentemente, nós tivemos um amigo nosso aqui que ficou internado lá, um promotor aqui, que agora é um desembargador, doutor Fernando. E ele ficou. Eu fiquei impressionado, não é uma UTI aquilo, né? É um negócio do outro mundo. Tem, obviamente, o local para o acompanhante, que é um direito legal, é a questão da humanização, pela idade, não tem direito ao acompanhante, ele está completamente lúcido. Ele está completamente lúcido. Então, isso não é uma regalia ou decorrente dele ser presidente, mas isso é um direito do paciente, mesmo em UTI humanizada, que ele tenha um acompanhante. Então, está tudo dentro do normal, pelo amor de Deus, não façam confusão, né? Caseiro, eu vou fazer agora o Fala Rovai, Porra. falando sobre a comemoração dos bolsonaristas na rede, né? Porra, Matéria quem fez
A quem fez a matéria foi um sujeito chamado Julinho Bittencourt, acho que você já ouviu falar. Pô, esse é fera. Aliás, Rovai, puta boa, vou estar aqui, vou sair, vou estar vendo. Isso é uma das coisas que mais. Isso é o que mais demonstra o quanto a gente realmente não deu certo, evoluiu enquanto espécie humana. Veja, da minha parte, eu digo com muita sinceridade, jamais, hipótese nenhuma, né? Eu sou médico. Mas você ter esses pensamentos, as coisas que eu ouvi aqui, que a gente vê aqui, são assustadoras. Essas pessoas não são normais, né? Quer dizer, com esse tipo de comportamento, né? Que morra, força hemorragia, umas coisas totalmente sem propósito, né? Eu espero que essas Aí, mas aí, o que eu ia destacar é o seguinte, Caseiro. Muita gente falando, por que ele não foi se tratar no SUS? Eu não vou nem responder isso, não faz muito sentido responder porque um presidente da República precisa ir no melhor lugar disponível possível para ser atendido. Mas o SUS tem esse tipo de cirurgia, é muito incomum? Como é que funciona? O SUS, meu caro. Então, 3 equívocos das pessoas que a gente precisa desfazer. Né? Em algum momento, pelo menos da minha parte, a gente fez qualquer questionamento se aquele presidente anterior que abriu o bucho umas 15 vezes deveria ir no SUS. Nós nunca fizemos isso é um direito dele que tem, é o presidente da República, primeira questão. Segunda, o Círio, o Einstein, eles têm uma quantidade muito elevada de vagas para pacientes SUS. Porque, na verdade, esses hospitais têm isenção de impostos e muito imposto, e, na verdade, então, eles têm na verdade, uma quantidade. Veja, você se lembra quando o Olavo de Carvalho veio ao Brasil, ele ficou lá no INCOR, que é um hospital misto público. Então, isso é uma incrível bobagem, né? Então, ele é um presidente da República que ele tem que buscar o tratamento no melhor serviço que existe no país. Ele é a figura máxima no nosso país, né? Nunca a gente fez questionamento aqui, porque o senhor Bozo deveria eventualmente ser tratado aqui no Guilherme Álvaro. Nós não fizemos esse tipo de comentário. Até porque a gente não quer ir no Guilherme Álvaro. Exato. Isso porque o Guilherme Álvaro está passando, estão brigando aí, porque o senhor Tarcísio está doido para destruir nosso hospital e nós estamos brigando contra isso, na sua sanha privatizadora. Então, são essas 3 coisas que as pessoas precisam entender. Segundo, o SUS, pessoal, defendam o SUS todos os dias. O SUS do nosso país, o Brasil é o 3º país que mais transplante de órgão faz pelo Sistema Único de Saúde no mundo. O SUS é onde tem o maior programa de imunização do mundo, gratuita. Então, as pessoas tinham que ficar um pouco, todo dia, quando falo uma bobagem dessa, defender o nosso SUS. E, obviamente, muitos desses que falam devem ter um planinho de saúde e pagam com muita dificuldade, mas quando vão no médico e o médico faz a prescrição do remédio, vão pegar o remédio gratuito, que é dado pelo SUS, porque os planos de saúde não pagam. Então, ele é um presidente da República, ele tem que ser tratado no melhor serviço que existe, isso é um direito de cada cidadão, e o SUS, na verdade, tem um número de leitos nesses hospitais também. Eu espero que tenha sido reservado para o nosso presidente. Então, isso aí é bobagem, né? Isso aí a gente não tem o que falar. Tem aqui o Cláudio, ele diz: Doutor Calil é bom, mas voto no Caseiro para médico-chefe do Lula. Abração, pessoal. Já estão te botando. Vamos trazer o Lula para ser tratado no Guilherme Álvaro. Não, deixa ele lá. Obviamente, eu não circulo onde o doutor Calil, que eu conheço, circula, é outro nível. Deixa o Lula lá, eles têm que ser tratados. Deixa o Lula lá, né? Deixa o Lula ser tratado pelos melhores e os melhores. Aliás, esse é um dado, também é uma terceira fato, né? Por que trouxeram o Lula de Brasília para São Paulo? Por que vocês acham que trouxeram o Lula? O Calil falou, não, lá tem maravilhoso, tem. Mas os melhores estão aqui em São Paulo. É simples assim, né? Que são os médicos de confiança, obviamente, do médico do presidente. Então, isso é uma coisa meio óbvia, né, pessoal? Se as pessoas têm uma possibilidade, elas têm que ir onde tem a melhor qualidade de assistência.
E é isso que a gente tem que batalhar, e eu batalho todo dia, para que a gente tenha um SUS, né, com essa mesma eficiência. Ele é muito bom, mas precisa aperfeiçoar em algumas questões. Essa tem que ser a nossa luta. Uma última pergunta aí. E o último superchat, doutor Caseiro das Mãos, boa tarde. Como é bom aprender com este médico arretado e muito competente, Piauí presente. Obrigada, Júlio. Piauí maravilhoso. Piauí foi um dos lugares mais bonitos que eu fui na minha vida. Eu fui ano passado lá, viu, meu amigo, com a minha senhora, a minha filha. Tivemos lá naquela praia que Barra Grande. Praia Grande. Não. Barra Grande. Barra Grande, né? Meu amigo, é um paraíso. Eu fui lá para fazer um treinamento de kite, mas não estava ventando muito, mas em breve eu estarei lá, porque é um lugar realmente maravilhoso, um estado privilegiado, viu? Parabéns, meu caro. Eu subi de kitesurf lá uns 20 metros de altura, mais alto do que 10 andares de prédio, rapaz. Olha, vou te contar, e ficava aí, queria descer e não conseguia. Porra. Meu, é surreal que venta no negócio, mas não estava ventando pouco. Eu não precisava uns 5 dias que eu fiquei lá até isso, mas tudo bem, mas ainda vou fazer isso. E é maravilhoso, lugares lindos do nosso país. Viva o Piauí, é isso aí. Não sei se você ia perguntar isso, mas o termo derrame, né? Lula teve derrame, Lula teve AVC? Nada. Derrame é o termo vulgar que a gente usa para um AVC. AVC é um acidente vascular cerebral, que pode ser isquêmico, quando você entope um vaso sanguíneo e deixa de sangue, então a necrose do parênquima cerebral, e o AVC hemorrágico, que é 25% dos casos. O mais frequente é o isquêmico, felizmente. Hemorrágico é sangra no cérebro. Aí é desastroso. É esses pacientes que a gente vê com né, paralisado, que tem aquela marcha escarvante, que tem uma paralisia na metade do corpo. Isso é um derrame. Isso é um AVC, que pode ser isquêmico ou hemorrágico. Hemorragia no cérebro. Não. Ele teve hemorragia, a gente falou no começo, numa parte externa aquela membrana de proteção do cérebro, entre a dura mater e a aracnoide, né? Então, esse sangramento não chegou dentro do cérebro, que aí sim seria um derrame, aí sim ele poderia ter sequelas motoras. Então, isso chama hematoma subdural, que é justamente um sangramento naquelas estruturas que protegem, nas membraninhas ali que protegem o cérebro, né? Isso é super importante, né? Não terá sequela nenhuma, estou afirmando aqui, pode escrever aí. Se não ocorrer complicação, que não irá acontecer, o Lula volta normalmente, volta andando ainda no final de semana para Brasília, eu não tenho dúvida em afirmar isso. Muito bem. Muito obrigada, Caseirão. Beleza. Muito obrigada, viu? Valeu, Caseiro. Boa semana para você. Se cuidem. Um beijinho. Tchau, tchau, Dri. Beijo vocês, beijo aí no Caramelo, beijo no Lucão e fiquem na paz. Tchau, fiquem na paz. Valeu.